E se eu te dissesse que ainda existem casas no Brasil tão baratas que parecem golpe? Hoje você vai conhecer 7 municípios rurais onde os preços dos imóveis impressionam qualquer pessoa. Se gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos. Vamos descobrir quais são esses lugares e por que eles chamam tanta atenção. Serra da Saudade, Minas Gerais. Serra da Saudade ganhou fama em todo o Brasil por ser o município menos populoso do país, com pouco mais de 800 habitantes, mas o que realmente chama a atenção é o mercado imobiliário extremamente acessível para quem procura uma vida tranquila no interior. Em anúncios da região e dos municípios vizinhos, não é difícil encontrar casas simples entre R$40 mil e R$90 mil, enquanto imóveis maiores ou pequenas chácaras costumam aparecer entre R$120 mil e R$250 mil, valores que fazem muita gente desconfiar à primeira vista. A explicação, porém, está no perfil do município, que possui baixa procura por imóveis e uma economia fortemente ligada à agropecuária, mantendo os preços muito abaixo da média das cidades mineiras. Apesar do tamanho reduzido, Serra da Saudade oferece uma rotina organizada e bastante diferente dos grandes centros urbanos. A principal atividade econômica gira em torno da produção de leite, criação de gado, cultivo de milho, mandioca, feijão, arroz e banana, fazendo com que praticamente toda a movimentação da cidade esteja ligada ao setor rural. Como existem poucos empreendimentos imobiliários e quase nenhuma pressão por novos loteamentos, os imóveis permanecem baratos durante anos, algo raro em outras regiões do país. Esse cenário atrai aposentados, pessoas que trabalham remotamente e moradores que buscam fugir do custo elevado das capitais. Outro detalhe curioso é que praticamente todos os moradores se conhecem, criando um ambiente extremamente tranquilo e com baixíssimo índice de criminalidade. As ruas permanecem silenciosas durante boa parte do dia, e a cidade preserva um ritmo de vida que lembra o interior brasileiro de décadas atrás. A pequena população faz com que praticamente todos os serviços públicos funcionem em uma escala reduzida, característica que ajuda a manter o município conhecido nacionalmente pela simplicidade e pela qualidade de vida para quem procura sossego. Quem pensa em comprar um imóvel na região precisa entender que os preços baixos estão diretamente relacionados à baixa demanda e não à falta de qualidade das construções. Muitas casas precisam apenas de pequenas reformas estéticas, enquanto outras já estão prontas para morar. Para quem sonha com uma propriedade rural ou deseja viver longe da agitação das grandes cidades, Serra da Saudade continua sendo um dos lugares mais surpreendentes do Brasil quando o assunto é imóveis baratos que realmente parecem bons demais para serem verdade. Jussiape, Bahia. Localizada na Chapada Diamantina, Jussiape é um daqueles municípios que passam despercebidos pela maioria dos brasileiros, mas que escondem um mercado imobiliário bastante acessível. Casas simples costumam aparecer entre R$60 mil e R$120 mil, enquanto imóveis maiores e pequenas propriedades rurais podem ser encontrados entre R$150 mil e R$300 mil, dependendo da localização, do tamanho do terreno e das condições da construção. Para quem vive em capitais, esses valores parecem irreais, principalmente considerando a beleza natural da região e o clima agradável durante praticamente todo o ano. O município possui pouco mais de 7 mil habitantes espalhados por uma área extensa, o que significa uma densidade populacional muito baixa e grande quantidade de áreas rurais. A economia depende principalmente da agropecuária e da agricultura familiar, fatores que ajudam a manter o custo da terra relativamente baixo quando comparado a outras regiões turísticas da Bahia. Enquanto cidades mais conhecidas da Chapada registram forte valorização imobiliária, Jussiape continua oferecendo oportunidades que passam despercebidas pela maioria dos compradores. Entre as curiosidades da cidade está o fato de conservar um ambiente extremamente tranquilo, com ruas pouco movimentadas e uma forte tradição ligada à produção agrícola. A paisagem é marcada por serras, vales e áreas verdes, criando um cenário muito procurado por quem deseja qualidade de vida sem enfrentar o alto custo das cidades maiores. O município também abriga um museu de antiguidades bastante conhecido na região, reforçando o perfil cultural e histórico do interior baiano. Mesmo não sendo um destino turístico de massa, Jussiape vem despertando o interesse de pessoas que procuram morar em cidades pequenas ou investir em chácaras e propriedades rurais.
O mercado imobiliário continua relativamente estável justamente porque a procura ainda é limitada, permitindo encontrar imóveis por valores que, em muitos casos, custam menos do que um apartamento pequeno nas capitais brasileiras. É exatamente essa diferença de preços que faz muita gente acreditar que existe algum golpe, quando na realidade o baixo valor reflete apenas as características econômicas e demográficas do município. Cacimbinhas, Alagoas. Cacimbinhas, localizada no agreste de Alagoas, é um município que chama atenção pelo custo de vida reduzido e pelo mercado imobiliário bastante acessível. Casas simples podem ser encontradas entre R$ 45 mil e R$ 90 mil, enquanto imóveis maiores ou com terrenos amplos costumam variar entre R$ 100 mil e R$ 180 mil, dependendo da localização e do estado de conservação. Para quem está acostumado com os preços das capitais nordestinas, esses valores parecem improváveis, mas refletem uma realidade comum em cidades rurais onde a procura por imóveis permanece relativamente baixa. A economia local é sustentada principalmente pela agricultura, pela pecuária e pelo comércio de pequeno porte, fatores que mantêm o custo da terra e das construções em níveis bem inferiores aos das cidades maiores. A produção de milho, feijão, mandioca e a criação de bovinos movimentam grande parte da renda do município, fazendo com que muitas famílias permaneçam na zona rural durante várias gerações. Esse perfil econômico explica por que ainda existem tantas casas antigas disponíveis no mercado por preços considerados extremamente baixos. Um detalhe curioso é que Cacimbinhas está situado em uma região de relevo elevado para os padrões alagoanos, proporcionando temperaturas mais agradáveis em determinados períodos do ano. A cidade também preserva um ambiente bastante tranquilo, com pouco trânsito, baixo nível de poluição sonora e uma rotina marcada pela convivência entre moradores que se conhecem há décadas. Essa atmosfera interiorana continua sendo um dos principais atrativos para quem deseja trocar a correria dos grandes centros por uma vida mais calma. Embora os preços sejam baixos, isso não significa que os imóveis apresentem problemas ocultos. Em muitos casos, tratam-se de casas construídas há vários anos, pertencentes a famílias que se mudaram ou herdaram propriedades sem interesse em mantê-las. Com algumas reformas, muitos desses imóveis se tornam excelentes opções para moradia ou até mesmo para quem pretende viver da produção rural, aproveitando um custo de entrada muito inferior ao encontrado em outras regiões do Brasil. São José do Barreiro, São Paulo. São José do Barreiro, no interior paulista, é um município cercado pelas montanhas da Serra da Bocaina e conhecido pelo forte potencial de turismo rural. Mesmo estando em um dos estados mais valorizados do país, ainda é possível encontrar casas antigas entre R$ 80 mil e R$ 180 mil, enquanto pequenas chácaras e propriedades rurais costumam aparecer na faixa de R$ 220 mil a R$ 450 mil, valores considerados bastante competitivos para o mercado imobiliário paulista. Essa diferença faz muita gente acreditar que existe algum problema com os imóveis, quando na verdade a baixa procura ajuda a manter os preços controlados. Grande parte da economia do município está ligada ao turismo, à pecuária e às atividades rurais tradicionais. Muitas propriedades permanecem nas mesmas famílias há décadas, e quando entram à venda normalmente apresentam valores inferiores aos praticados em cidades turísticas mais famosas. Além disso, a grande oferta de terrenos e sítios reduz a pressão sobre os preços, permitindo que compradores encontrem oportunidades pouco comuns dentro do estado de São Paulo. Entre as curiosidades da cidade está a preservação de diversas construções antigas, fazendas históricas e paisagens naturais que atraem visitantes durante todo o ano. O município também funciona como uma das principais portas de entrada para o Parque Nacional da Serra da Bocaina, reunindo cachoeiras, trilhas, montanhas e áreas de mata atlântica muito bem preservadas. Essa combinação entre natureza e tranquilidade faz com que muitos visitantes acabem considerando a possibilidade de morar definitivamente na região. Mesmo oferecendo uma excelente qualidade de vida, São José do Barreiro continua distante dos grandes polos industriais e comerciais, característica que impede uma valorização acelerada dos imóveis. Como resultado, ainda é possível encontrar propriedades espaçosas por preços que surpreendem até investidores experientes. Para quem procura sossego, contato com a natureza e um mercado imobiliário mais acessível, o município continua sendo uma das opções mais interessantes do interior paulista.
Arapeí, São Paulo. Arapeí está localizada no Vale Histórico Paulista e figura entre os menores municípios do estado, característica que ajuda a explicar por que o mercado imobiliário ainda permanece bastante acessível. Casas simples na área urbana costumam aparecer entre R$ 70 mil e R$ 150 mil, enquanto pequenas chácaras e propriedades rurais variam entre R$ 180 mil e R$ 350 mil, dependendo da infraestrutura, do tamanho do terreno e da proximidade com o centro. Para quem conhece os preços praticados em boa parte do estado de São Paulo, esses valores parecem difíceis de acreditar, especialmente em uma cidade cercada por belas paisagens naturais. A economia local gira principalmente em torno da pecuária leiteira, da agricultura familiar e de pequenos comércios, mantendo um ritmo de crescimento bastante moderado. Como a procura por imóveis permanece baixa quando comparada às cidades próximas ao eixo Rio-São Paulo, muitos proprietários preferem vender por preços reduzidos para acelerar as negociações. Isso faz com que imóveis espaçosos e terrenos amplos continuem disponíveis por valores que dificilmente seriam encontrados em municípios maiores. Entre os aspectos mais interessantes de Arapeí está a forte preservação ambiental. O município é cercado por serras, rios e áreas de mata atlântica, oferecendo um cenário muito procurado por quem aprecia tranquilidade e contato com a natureza. O clima agradável durante boa parte do ano e o reduzido movimento nas ruas criam uma atmosfera típica das pequenas cidades do interior, onde a qualidade de vida costuma ser um dos maiores atrativos para novos moradores. Quem procura um imóvel em Arapeí normalmente encontra construções antigas, mas bem estruturadas, muitas delas acompanhadas por terrenos generosos que seriam extremamente valorizados em outras regiões do estado. Essa combinação entre preços baixos, segurança, natureza preservada e baixo custo de vida faz com que o município continue sendo uma excelente alternativa para quem deseja morar no interior sem realizar um investimento elevado. Santana do Garambel, Minas Gerais. Santana do Garambel é um pequeno município da zona da Mata Mineira conhecido pelo ambiente rural preservado e pelo estilo de vida tranquilo. O mercado imobiliário local ainda apresenta oportunidades bastante interessantes, com casas simples sendo negociadas entre R$ 60 mil e R$ 140 mil, enquanto pequenas propriedades rurais e chácaras costumam variar entre R$ 180 mil e R$ 380 mil, dependendo da área e das benfeitorias existentes. Esses valores surpreendem principalmente porque a cidade oferece boa infraestrutura para um município de pequeno porte. A economia é sustentada pela produção de leite, criação de gado e agricultura, atividades que dominam grande parte das propriedades da região. Como a valorização imobiliária acontece de forma lenta, muitas famílias vendem imóveis herdados por preços relativamente baixos, criando oportunidades para compradores que buscam espaço e tranquilidade. O resultado é um mercado pouco aquecido, mas repleto de opções interessantes para quem pretende viver longe dos grandes centros urbanos. Um detalhe curioso é que Santana do Garambel preserva muitas características tradicionais do interior mineiro. As ruas calmas, a arquitetura simples, as paisagens montanhosas e as diversas cachoeiras espalhadas pelo município fazem da cidade um destino bastante procurado por visitantes que desejam descansar em meio à natureza. Além disso, o município possui uma das menores densidades populacionais da região, reforçando a sensação de sossego durante praticamente todo o ano. Mesmo com todo esse potencial, Santana do Garambel continua fora das rotas tradicionais do mercado imobiliário brasileiro. Essa condição impede uma valorização acelerada das propriedades e permite que compradores encontrem imóveis por preços bastante competitivos. Para quem deseja uma casa ampla ou uma pequena chácara em Minas Gerais, poucos municípios oferecem uma relação entre custo e qualidade de vida tão interessante quanto essa cidade. Itaoca, São Paulo. Localizada no Vale do Ribeira, Itaoca é um município cercado por montanhas, rios e extensas áreas verdes, mantendo uma forte vocação rural e um dos mercados imobiliários mais acessíveis da região. Casas simples podem ser encontradas entre R$ 50 mil e R$ 120 mil, enquanto sítios e pequenas propriedades rurais costumam variar entre R$ 170 mil e R$ 400 mil, dependendo da localização e da quantidade de terra disponível. Para muitos compradores, esses preços parecem incompatíveis com um estado como São Paulo, mas refletem a baixa demanda por imóveis no município.
A economia local depende principalmente da agricultura, da pecuária e da extração mineral, setores que movimentam boa parte da renda da população. Como o crescimento urbano ocorreu de forma bastante limitada ao longo das últimas décadas, existe uma boa oferta de imóveis antigos e terrenos disponíveis, mantendo os preços em níveis muito inferiores aos registrados em cidades mais desenvolvidas do interior paulista. Entre as curiosidades de Itaoca está a proximidade com importantes áreas de preservação ambiental e cavernas conhecidas nacionalmente, tornando a região bastante procurada por praticantes de ecoturismo. O município também preserva um estilo de vida simples, onde o comércio local atende praticamente todas as necessidades dos moradores e a rotina segue um ritmo muito diferente daquele encontrado nas grandes cidades. Essa característica faz com que muitas pessoas enxerguem o município como uma oportunidade para recomeçar com um custo de vida reduzido. Mesmo estando em um dos estados mais ricos do Brasil, Itaoca continua apresentando imóveis que custam menos do que muitos carros populares novos vendidos atualmente. Essa diferença impressionante entre preço e qualidade de vida faz com que muita gente duvide dos anúncios encontrados na região, mas a realidade é que o mercado local ainda permanece pouco explorado, oferecendo oportunidades bastante raras para quem procura viver em um verdadeiro município rural brasileiro. Esses foram 7 municípios rurais do Brasil onde os preços das casas podem surpreender qualquer pessoa. Em muitos casos, o valor parece inacreditável, mas reflete a realidade de cidades pequenas que ainda preservam um custo de vida muito abaixo da média. Se você gostou desse conteúdo, deixe seu like, inscreva-se no canal e conte nos comentários qual desses municípios mais chamou sua atenção. Até o próximo vídeo.